Graça e paz, mais que vencedores, boa noite para todos que acompanham o nosso canal. É muito bom ter você aqui conosco. Eu peço ao Senhor que a bondade dele, a graça, a misericórdia do Senhor e a sua doce presença se manifeste em sua casa e que todos vocês sejam abençoados com essa palavra. Hoje o Senhor colocou no meu coração uma mensagem muito importante e eu sei que você vai ser edificado através dessa palavra, mas é importante você ficar até o finalzinho do vídeo. São apenas 15 minutos. Eu vou compartilhar a mensagem com você e em seguida vamos orar e eu tenho plena certeza que você vai ser fortalecido com essa palavra. Não sei como você está no instante que clicou nesse vídeo, mas eu posso garantir a você que Deus tem resposta para tudo que você está vivendo. E se você quer conhecer e viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, você precisa abrir a porta para que essa palavra faça as mudanças necessárias. Tudo que Deus quer fazer na sua vida, é preciso que essa palavra esteja ativa na sua vida, no seu coração, e assim você vai viver a vontade plena do Senhor aqui nessa terra. Amém? Estou muito feliz por você que me permite estar na sua casa através desse aparelho para juntos vivermos essa experiência maravilhosa com a palavra do Senhor. Amém? Queridos, hoje eu quero deixar uma mensagem para vocês. Eu estava meditando nesse texto, irmãos, e como Deus falou ao meu coração através dessa palavra. É um texto muito conhecido, mas é uma mensagem tão forte. Eu já li tantas vezes aqui e vou ler outras vezes com certeza, porque é uma palavra muito poderosa. Abacuque, capítulo 3, versículos 17, o 18 e o 20. Perdão, o 19. Versículos 17, 18 e o 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos corrais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Bendito seja Deus por essa palavra tão poderosa. Queridos, nós temos aqui 3 versos que nos ensinam tantas coisas e eu quero extrair 3 lições para a nossa vida desses 3 versos. Uma lição em cada um deles. E o que eu vou falar aqui, todos nós podemos viver. Todos, sem exceção, podemos viver essas 3 situações que eu vou mencionar aqui. A primeira está no verso 17. E esse verso fala sobre uma possível crise, sobre tempos de escassez. Ele está falando sobre várias coisas que podem faltar na vida, de uma pessoa que serve a Deus. E este versículo nos leva a pensar sobre tempos de crises. Queridos, ninguém escapa disso. O homem ímpio vive crise, uma pessoa que é fiel a Deus experimenta crise, porque nem todas as crises são resultados de decisões erradas que nós tomamos. Existem crises que são resultados de um acontecimento, um fenômeno natural. E muitas vezes nós experimentamos esses momentos, de tempestades, digamos assim. E às vezes também essas crises, esse tempo de luta e adversidade é Deus testando a nossa resistência. Vale lembrar que quando Deus testa
a força, a capacidade, a perseverança de um filho seu, de uma filha sua, não é porque ele não entende, não é porque ele não saiba, né, o que essa pessoa é capaz de suportar. Ele já sabe o final de todas as coisas. O teste de Deus é para que nós possamos provar para nós mesmos, para as pessoas e para o mundo espiritual maligno que nós estamos dispostos a viver qualquer situação sem negociar a nossa fé. Eu gosto sempre de falar sobre Jó, né? Deus já sabia o final da vida dele, da história dele. Deus já sabia que ele iria suportar. Então, a prova na vida de Jó, o que ele viveu, foi para que Deus provasse ao inimigo e o próprio Jó também provasse para todos que ele servia a Deus acima de tudo e de todos, acima de qualquer condição que ele vivesse. E essa deve ser a nossa postura. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem entender isso, porque elas acham que servir a Deus é a mesma coisa que ter tudo o que quer. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Você vai estudar a Bíblia Sagrada e você vai encontrar vários homens de Deus que passaram por tempos de escassez, momentos difíceis, desafiadores, mas que eles foram fiéis e experimentaram o milagre no futuro, porque Deus sempre abençoa com um prêmio aquele que vence, né, no tempo da crise. Então, se você está passando uma crise em qualquer área, seja no casamento, na família, nas finanças, na saúde, querido, em qualquer situação que você está envolvido, que você estiver enfrentando nesses dias, seja fiel a Deus, porque tempos de escassez acontecem na vida de todos. E o profeta está falando aqui, olha, ainda que venha esse tempo de crise, ainda que eu enfrente essas situações, ele vai falar no verso 18, que é a segunda lição que eu deixo aqui. O verso 18 fala que devemos nos comportar de uma forma diferente daquela pessoa que não confia em Deus. Aqui fala sobre o nosso comportamento ideal, né? É assim que devemos nos comportar. O verso 18 diz que apesar das crises, da escassez, mesmo assim, envolvido com tantas situações de sofrimento e dor, eu me alegro no Senhor. Amém? Já quero pedir a você que escreva aí a palavra de hoje, escreve aí nos comentários, mesmo num tempo de dor, eu me alegro no Senhor. Mesmo no tempo de dor, eu me alegro no Senhor. Amém? É o que nós temos aqui. Mesmo no tempo de sofrimento, um homem de Deus dizendo, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Aqui vemos a postura correta de um servo e de uma serva de Deus que vive para Deus, que serve ao Senhor sempre, apesar das suas dores. Mesmo no tempo da dor, resolve viver aos pés do Senhor e desfrutar dessa alegria, desse regozijo que só é possível viver em tempos de lutas aqueles que servem a Deus com o coração cheio da palavra e gratos por aquilo que Deus já fez e não por aquilo que Ele vai fazer ainda. Então, uma vez que você passa por tempestades com o coração inclinado para Deus, com a sua vida diante do Senhor, você consegue viver alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E aí ele vai terminar aqui o verso 19, que é a terceira lição que eu quero deixar para você aqui. Ele vai dizer, o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. O que eu vejo aqui? Eu olho para esse texto e vejo o alicerce inabalável. Esse é o segredo. Precisamos estar nesse alicerce, nessa estrutura, porque esse texto apresenta Deus como uma estrutura
inquebrável, a fortaleza, a rocha inabalável. Quem leva a sua vida para essa rocha não vai cair nas tempestades. Amém? Não vai tropeçar diante dos ventos contrários. Eu espero que essa palavra esteja falando de você, que você seja essa pessoa que vai vencer no tempo da prova, no tempo da crise. Como eu disse lá no início, essa é a realidade de todos nós. Todos enfrentam situações negativas. O homem que é fiel, o infiel, é o que está lá fora fazendo tudo que quer. Quem está servindo a Deus, seja às vezes fazendo uma coisa bem simples, seja presidindo um grande ministério, todos nós passamos por tempos de escassez. Mas é muito bom saber que o nosso Deus sempre vai estar do nosso lado, nos abençoando, nos ajudando, nos fortalecendo. Ele, como essa estrutura, é Ele que nos sustenta, porque é a estrutura, o alicerce de um prédio que mantém esse prédio em pé. Se você faz uma grande construção, a coisa mais importante é a estrutura que vai manter esse prédio em pé. Se tirar o alicerce de uma casa, ela vai cair. Se você levantar uma casa sobre areia, ela vai cair. Tem que colocar ferro, cimento, tem que perfurar o chão, fazer as bases que vão sustentar essa parede, esse telhado. Nada adianta uma casa estar bem acabada, bem finalizada, se a estrutura está comprometida, vai perder tudo. E assim uma pessoa, não adianta estar bem arrumadinho, digamos assim, por fora, bem vestido, falar bonito, ter uma Bíblia, congregar numa igreja, ser um dizimista, um ofertante, mas conservar coisas erradas na sua vida particular, a sua estrutura vai estar comprometida. Então, que você esteja sempre cuidando do alicerce, que a sua vida esteja em Deus, como o profeta Abacuque está dizendo aqui: o Senhor é a minha fortaleza. Ele estava aqui dizendo para todos nós, transmitindo uma mensagem que era esse o seu segredo. E é por isso que ele está dizendo que eu vou passar, né? Abacuque dizendo, eu vou passar por lutas, eu vou ter perdas, eu vou passar por escassez, mas eu vou manter minha vida firme. Qual era o segredo dele? Era a estrutura, era o alicerce. O segredo de Abacuque era que a sua vida estava em Deus. Uma vez que você vive na presença de Deus e a sua vida está nesse alicerce, você passa por qualquer crise sem se perder, sem desistir, sem voltar atrás e vencendo a cada dia. Amém? Que você fique com essa palavra em nome de Jesus e que o Espírito Santo de Deus continue falando ao teu coração através da palavra do Senhor. Amém? Antes da oração, quero deixar o convite aqui a você que ainda não é inscrito nesse canal. Já aproveite agora, inscreva-se. A sua inscrição é muito importante para nós. Deixe o seu like e compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Nos ajude a pregar a palavra do Senhor. Coloque lá nos grupos que você participa, no teu status do WhatsApp. Compartilha nas tuas redes sociais. Com certeza você vai ajudar outras pessoas a serem abençoadas através dessa palavra. Amém? Senhor, muito obrigado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e hoje mais uma vez a tua palavra falou fortemente ao nosso coração e eu quero te pedir que todos que estão aqui continuem andando firmemente na tua presença, mesmo com perdas, com situações contrárias, mesmo que eles vivam momentos de dificuldades, de perdas, tribulações, tempestades, prejuízos, perseguições, mesmo assim, eles continuem te servindo e que eles sejam fiéis. Todos nós possamos ser fiéis ao Senhor a cada dia, que a nossa vida esteja nessa estrutura, neste alicerce inabalável, nessa rocha inabalável. Continua
abençoando o teu filho, a tua filha, e que eles recebam força, coragem, ânimo, que eles sejam tocados pela tua presença nesse momento, que o Espírito Santo continue conosco, nos guardando, nos conduzindo, nos abençoando e dirigindo os nossos passos, hoje e sempre. Te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Para sempre seja louvado o nome do Senhor. Minha gratidão a você que ficou até o final desse vídeo. Não sai daqui sem curtir e compartilha essa mensagem com todos que você puder. Amém? Um abraço, Jesus te abençoe. Você nasceu para vencer.